Olá, seja bem-vindo ao canal Palavra Cria. Uma amiga do canal pediu para eu falar sobre duas situações comuns quando se trata de morte. Ela me perguntou se é errado pedir a Deus, a Jesus, que não deixe morrer uma pessoa que está desenganada, que não tem mais o que fazer. E perguntou se as pessoas que não aceitam a morte ficam presas aqui na Terra. Parece simples as respostas, mas não é verdade, porque está envolvido vários sentimentos de quem parte para o mundo espiritual e de quem fica aqui na matéria. É preciso ter entendimento do que somos. Será que nós somos matéria ou somos espírito? De onde viemos e para onde iremos ao morrer? Se ao morrer nós vamos para algum lugar, onde fica esse lugar? E a questão do julgamento depois da morte? Nós vamos para o céu, para o inferno, ou ficaremos perturbando os nossos familiares? Nada é simples ou fácil. Eu convido você a ficar comigo até o final para refletirmos sobre tudo isso e mais algumas coisas. Antes de começarmos, eu convido você a deixar seu like, se inscrever no canal e, se você lembrar de um amigo que precisa ouvir sobre o tema, compartilhe. Vamos lá? Você já ouviu falar sobre a melhora da morte? Ela acontece quando nós temos uma pessoa muito querida que está desenganada, não tem mais o que fazer, ela vai morrer, mas a família não a deixa em paz. Ficamos falando para ela ser forte, para ela não nos deixar, falamos que precisamos dela aqui, oramos pedindo a Deus para ela não morrer. Dizemos: poxa, mas você é muito jovem, você não pode morrer, você é meu apoio, é minha segurança. Às vezes, a pessoa está em coma, parece que ela não nos ouve, ela não esboça reação, mas nós não somos este corpo, nós estamos neste corpo. Nós, em essência, somos espírito, e o espírito não está preso ao corpo, ele está dentro e fora. Você já viu uma fotografia Kirlian? Em 1939, o eletricista chamado Semyon Kirlian, ele estava fazendo umas fotografias e acidentalmente ele fotografou a irradiação daquilo que ele estava fotografando. E não são apenas os seres humanos que irradiam, tudo irradia. E isso comprova que nós somos seres formados de energia. Tudo é energia. Voltando ao nosso assunto, quando pensamos, nós emitimos energia e quem está próximo capta essa energia. Então, o nosso ente querido que está em coma, ele capta essas vibrações e, querendo nos acalmar, procura de todas as formas ficar conosco. Isso é tão real que eu sou formada em fisioterapia e eu fiquei muitos anos da faculdade fazendo estágio. E eu lembro que eu tinha um paciente que ele ia fazer uma cirurgia cardíaca, era um senhor de idade, e eu sempre fui da bagunça, né? Eu ficava cantando para ele, fazendo micagem, para distrair, pessoa internada, doentinha, né? E aí eu ficava fazendo besteira para ele dar risada, fazendo brincadeira para ele dar risada. E ele foi fazer a cirurgia, e durante a cirurgia, ele sofreu um AVC. Ele fez edema cerebral e os médicos acharam por bem colocar ele em coma induzido, até que o edema diminuísse. Gente, eu ia atendê-lo na UTI. E eu cantava para ele, eu fazia as mesmas besteiras que eu fazia quando ele estava acordado. E eu percebia no bip, quando eu fazia certo, quando ele me reconhecia, aumentava batimento. E teve até uma vez em que eles estavam começando a querer tirá-lo da sedação, mas ainda estava apagado. Eu falei para ele: se você está me ouvindo, se você está me entendendo alguma coisa, aperta a minha mão, que eu estava segurando a mão dele. Óbvio que ele não apertou, porque ele não conseguia, mas ele esboçou reação que eu senti.
Então, essa até é uma coisa que na faculdade a gente aprende. Cuidado com aquilo que nós falamos, principalmente na UTI, né, que é onde vai estar as pessoas em coma, é na UTI. É, é o corpo que está em coma. O espírito está ligado. Então, a minha amiga perguntou se é errado pedir para a pessoa não morrer. Não é errado. Se nós olharmos pelo lado sentimental, nós gostamos da pessoa. Nós temos medo da falta que ela fará. Outras vezes nós temos consciência de culpa por falta cometida. Enfim, tem sentimentos envolvidos no caso e isso deixa tudo mais difícil. Então é certo fazer isso? Pedir a Deus para que a pessoa não morra? Não, não é certo. Todos nós viemos com um tempo estipulado para viver e fazer o que nós temos que fazer. O tempo urge, o corpo se desgasta e é hora de voltar para casa. E aqui entra o nosso entendimento de que tudo que nasce morre, independente da idade física. Nós não pensamos na pessoa que está morrendo, nós pensamos em nós que aqui ficaremos. Estou falando em situações que não há mais nada a fazer. É a nossa rebeldia tentando reter o companheiro, é o nosso lado egoísta gritando. No livro Quem Tem Medo da Morte, de Richard Simonetti, capítulo Melhora da Morte, ele fala: curiosamente, ninguém pensa no moribundo. Mesmo os que aceitam a vida no além-túmulo, multiplicam-se em vigílias e orações, recusando admitir a separação. Esse comportamento ultrapassa os limites da afetividade, desembocando no velho egoísmo humano, algo parecido com o presidiário que se recusa a aceitar a ideia de que seu companheiro de prisão vai ser libertado. O exacerbamento da mágoa em gestos de inconformação e desespero gera fios fluídicos que tecem uma espécie de teia de retenção a promover a sustentação artificial da vida física. Semelhante a vibrações, não evitarão a morte, apenas a retardarão, remetendo o desencarnante a uma carga maior de sofrimento. É natural que, diante de sério problema físico a se abater sobre alguém muito caro ao nosso coração, experimentemos apreensão e angústia. Imperioso, porém, que não resvalemos para a revolta e o desespero, que sempre complicam os problemas humanos, principalmente os relacionados com a morte. Quando os familiares não aceitam a perspectiva da separação, formando a indesejável teia vibratória, os técnicos da espiritualidade promovem, com recursos magnéticos, uma recuperação artificial do paciente, que, mais para lá do que para cá, surpreendentemente começa a melhorar, recobrando a lucidez e ensaiando algumas palavras. Geralmente, tal providência é desenvolvida na madrugada. Exaustos, mas aliviados, os retentores vão repousar, proclamando: graças a Deus, o Senhor ouviu as nossas preces. Aproveitando a trégua da vigília de retenção, os benfeitores espirituais aceleram o processo desencarnatório e iniciam o desligamento. A morte vem colher mais um passageiro para o além. Então, a resposta à primeira pergunta é: não devemos reter o nosso amado. Devemos deixar nas mãos de Deus. Vamos orar, sim, pedindo que seja feita a vontade de Deus e não a nós. E vamos responder a segunda pergunta, que é: se as pessoas que não aceitam a morte ficam presas aqui na Terra? Antes de responder, deixe o seu comentário em relação ao que eu falei até agora.
Você já passou por uma situação em que uma pessoa querida esteve à beira da morte e você não queria deixá-la partir? Como é que você está? Aproveite também para deixar o seu like se ainda não o fez, se inscrever se ainda não for inscrito, acione o sino para ser avisado sempre que entrar um vídeo novo no canal e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que precisa ouvir. Será que ao morrermos e não estivermos muito felizes com essa partida, nós ficamos presos aqui na Terra? Presos não, mas podemos ficar sim. Mas aí pode ser por dois motivos. Não será preso, né? Mas será por motivos outros que retardarão a nossa ida. Pode ser por escolha nossa, e a outra pode ser os nossos familiares nos retendo. Eu vou dar um exemplo que está no livro Nas Fronteiras da Loucura, do espírito Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo Pereira Franco. Esse livro, ele é muito legal, na verdade ele assusta, mas ele é muito bom, e ele se passa inteiro durante o Carnaval Carioca. E ali nós vemos como é que a espiritualidade age nessas grandes festividades. Eles montam acampamentos na cidade porque eles sabem que vai haver muitas mortes, infelizmente. E ali no livro, um trechinho só do livro, ele fala de 5 jovens que estavam embriagados, drogados, e eles pegam o carro e saem em alta velocidade. Um outro carro, que ele não fala, mas o motorista também estava em alta velocidade e cortou a frente dos jovens, então também deveria estar desequilibrado também, né? Aí o motorista desses jovens, que é o da história, ele se deu conta do que estava acontecendo, ele tentou desviar do carro, jogou o seu carro contra a ponte e eles foram parar dentro do rio. Todos eles morreram. 5 jovens. Quando nós morremos, principalmente quando é um evento grande assim, e que a espiritualidade já sabe mais ou menos o que vai acontecer, existem equipes espirituais, equipes espiritual, já de prontidão para nos ajudar no processo de desligamento, porque não é nem simples e nem rápido. Então essas equipes, né, eles vêm nos ajudar nesse processo. E os jovens foram atendidos por essa equipe, foram socorridos, foram retirados. Eu estou falando do espírito, tá? O corpo, quando chegou os bombeiros do lado material, os corpos estavam dentro do carro e estavam mortos. Mas não estavam mais os espíritos deles ali. Eles, espíritos, já tinham sido socorridos, já estavam protegidos num lugar separado daquele onde estava o corpo deles. Então, esses 5 jovens nem sabiam o que tinha acontecido. Eles não sabiam que eles estavam mortos, eles não sabiam que o corpo deles, os corpos, estavam dentro do rio, estavam dentro do carro, eles não sabiam de nada. Eles já estavam protegidos. E aqui eu já aproveito para dizer que onde é que fica o mundo espiritual? Aqui mesmo. Só em uma dimensão diferente aos nossos olhos. Nossos olhos físicos, eles não conseguem captar. E aí você vai dizer, nossa, a mulher está viajando na maionese. Não tô, porque a própria física fala para nós sobre as diversas dimensões e que estão aqui. Nós temos, segundo a física, mais ou menos 10 dimensões, se não mais. Basta que nós, mesmo leigos, leiamos algo sobre a teoria das cordas e nós já vamos ter uma breve ideia. Voltando para a história. Aqui
no nosso planeta, na nossa materialidade, os pais desses jovens receberam uma ligação da polícia falando do ocorrido. É óbvio que houve pânico, tristeza, choro. Meu Deus, o que está acontecendo? Tudo isso é perfeitamente natural e eu duvido que haja um pai e uma mãe que não entre nesse processo de pânico, de desespero, ao estar dormindo em casa e receber uma ligação dessa. Perfeitamente natural isso. Esses jovens estavam protegidos e não estavam recebendo essa vibração, porque já se espera que o encarnado faça isso. Mas o livro fala de uma determinada família de um desses jovens, onde já havia passado um certo tempo, que já era para ter havido um certo equilíbrio dessas emoções, mas a mãe não aceitava a morte do filho. E ela chamava o tempo todo por ele. Ela não aceitava o que estava acontecendo. E o jovem em espírito que estava seguro, protegido, cuidado pelos bons espíritos, ele foi despertado pelo choro desequilibrado da mãe e os gritos dela, e ele foi energeticamente atraído para ela, passando a ficar retido junto a ela. E aí os dois sofriam juntos. Ele não conseguia se afastar e sofria por ela. Ela não sentia o sofrimento dele, mas mantinha ele preso a ela, porque ela estava sofrendo. Pense na dor dessas duas pessoas. E isso tudo por ignorância, por não saber que a vida continua, por não termos fé que Deus cuida de nós, dos nossos filhos, dos nossos familiares, por sermos egoístas demais, por querermos que as coisas sejam do nosso jeito, por não aceitarmos que as coisas saiam do nosso controle. Isso nos leva à ilusão de controle, que gera sofrimento. Não estou dizendo que é fácil, sem ter a morte de um filho, do marido, do pai, da mãe. Eu não estou dizendo que é fácil. Eu estou dizendo que nós precisamos ter um pouquinho mais de fé em Deus, de saber que Deus é Pai nosso e dos nossos amores que estão voltando para casa. Precisamos desenvolver a fé em Deus, aprender a ser resignados e a aceitar aquilo que nós não podemos mudar. Não adianta ficar sofrendo, não vai mudar. Vai mudar se nós aceitarmos, se nós ressignificarmos aquele sentimento. A morte não é uma coisa com a qual nós nos damos bem. Não pense que eu aqui que estou falando para mim é tão fácil. Não é. Eu também tive amores que já foram. E eu também tenho medo de perder os que eu tenho. Não é fácil. Então nós não lidamos bem com a morte, seja nossa, seja de um ser amado, mas ela é uma das poucas coisas com as quais não há a menor sombra de dúvida que vai acontecer. E que nós precisamos nos preparar para lidar com ela, seja a nossa própria morte, seja a morte de um ser amado. Esse é um assunto delicado e complexo, mas eu espero ter respondido o que eu prometi no início do vídeo. E espero você aqui em breve.
Deixe seu like se ainda não fez. E até!